Nós vamos fazer a leitura de Lucas no capítulo 17, agora para a nossa reflexão. Lucas 17, versículos de 20 a 37. Lucas 17, de 20 a 37. Abra a sua Bíblia aí e acompanhe comigo a leitura. Lucas 17, 20 a 37. Diz assim a palavra de Deus. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: O reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Depois disse aos seus discípulos: Chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Dirão a vocês: lá está ele, ou aqui está, não se apressem em segui-los. Pois o Filho do Homem no seu dia será como o relâmpago cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Aquele dia, quem estiver no telhado de sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembre-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida, a perderá. Quem perder a sua vida, a preservará. Eu lhes digo, naquela noite 2 pessoas estarão numa cama. Uma será tirada e a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas, uma será tirada e a outra deixada. 2 pessoas estarão no campo, uma será tirada e a outra deixada. Onde, Senhor? Perguntaram eles. Ele respondeu: Onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Muito bem, vamos orar mais uma vez antes da nossa reflexão. Feche os teus olhos. Pai de amor, nós queremos mais uma vez nessa manhã agradecer o privilégio que a gente tem de entrar na Tua presença, de poder cantar louvores que engrandecem o nome do Senhor, o nome de Jesus Cristo, do Espírito Santo. E nós queremos, ó Deus, nessa manhã pedir que o Senhor fale conosco. Pai, Tua palavra possa nos instruir a mente, o coração, mas especialmente que a Tua palavra possa falar e transformar a nossa vida, Pai. A minha oração para que o Senhor possa ministrar a vida de cada um dos meus irmãos que estão participando desse momento, desse culto. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto que nós vamos estudar hoje, os irmãos sabem que a gente está naquela série, não é? de falar sobre o removendo as máscaras. E esse texto é uma rara exceção onde esse encontro de Jesus com os fariseus, com os mestres religiosos, com os escribas, parece ser motivado por uma curiosidade autêntica, uma curiosidade sincera. Os fariseus e os seus muitos seguidores estavam esperando a chegada de um reino exterior, de um reino terreno, de um reino visível, um reino no qual os judeus ocupariam um lugar muito proeminente, né? Eles estavam tão ansiosos em saber quando chegaria esse dia, que eles estavam dispostos a tirar essa informação de qualquer fonte, inclusive de Jesus. E Jesus responde demonstrando que eles estavam enganados sobre a natureza desse reino. Jesus declara que o reino de Deus, ele é espiritual em sua essência. Ele esclarece que o reino de Deus já estava presente entre eles. Ou seja, o reino de Deus já havia entrado no coração dos seus discípulos. Já estava fazendo a obra
ali naquele coração. Contudo, Jesus não nega que também haverá no futuro uma manifestação visível, uma manifestação gloriosa do reino de Deus no final dos tempos. Mas Jesus então deixa os fariseus de lado e ele passa a falar com os seus discípulos. E nessa conversa, Jesus passa a esclarecer algumas coisas a respeito da segunda vinda dele, né? Os fariseus esperavam a primeira vinda. Os discípulos já sabiam que Jesus era o Messias, ou seja, a primeira vinda já tinha acontecido. E por isso agora eles deveriam aguardar a segunda vinda. Esse Jesus que estava entre os discípulos, ele iria morrer, ele iria ressuscitar, ele iria subir aos céus, mas ele voltaria em algum momento. E aí então Jesus passa a falar com eles a respeito dessa segunda vinda. Nesses dias que a gente está vivendo de pandemia, de caos mundial, as pessoas têm se perguntado se esses não são sinais da segunda vinda de Jesus. Eu quero olhar para esse texto que nós lemos e tentar ver o que Jesus nos ensina a respeito dessa segunda vinda. E a primeira coisa que eu quero destacar é que os discípulos de Jesus, eles ansiarão, desejarão pela segunda vinda dele. O versículo 22 diz: chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Isso não se refere somente aos apóstolos. Eu diria que sempre foi uma característica dos crentes desejarem a volta de Cristo. No passado nós falávamos muito sobre isso, né? Falávamos muito mais no passado do que falamos hoje sobre isso. Mas ainda hoje a gente canta alguns hinos que dizem Maranata, vem Jesus, né? Eu lembro-me de uma música bem antiga, que é de um contexto pentecostal que a minha mãe frequentou quando eu e a minha irmã ainda eram bem pequenos. E esse hino dizia assim, né? E para mim é muito, muito forte essa presença no hinário da volta de Jesus. O hino dizia assim: o rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Então a primeira pergunta que eu queria fazer, aplicando esse texto que nós lemos à nossa vida nessa manhã é: você deseja a volta de Jesus? Você também anseia de todo o coração que Jesus volte? Se ele voltar hoje, você estaria contente com isso? Ou você prefere que ele demore um pouquinho mais? Ou você tem ainda alguns sonhos e projetos iniciados e você não quer que sejam interrompidos agora? E você quer que, se ele quiser voltar o ano que vem, se ele quiser voltar daqui uns 2, 5 anos, ok, agora não é a hora. Como que você lida com essa expectativa da volta de Jesus Cristo? Porque os discípulos de Jesus desejam, anseiam, querem demais que Jesus volte. Volte já, volte agora, volte nesse exato momento. É isso que os discípulos de Jesus desejam. A segunda coisa que eu queria destacar nesse texto é que algumas pessoas serão enganadas pensando que Jesus já veio. Quando Jesus vier, ou antes de Jesus vir, algumas pessoas serão enganadas pensando que Jesus já veio. O texto diz assim, Jesus dizendo, né? Dirão a vocês, lá está ele, ou aqui está, não se apressem em segui-los. Eu assisti agora recentemente a primeira temporada de uma série do Netflix chamada Messias, né? É uma série bem intrigante, porque aparece um cara fazendo muitos milagres que deixam todo mundo, deixam o governo de todos os países preocupados, né? Um monte de gente passa a seguir esse homem, passam a seguir os cristãos, católicos, evangélicos, passam a segui-lo muçulmanos. Então, gente de todas as nações começam a segui-lo e um monte de gente fica desconfiado também desse cara, achando que esse cara é um grande charlatão. E aí a pergunta que eu queria refletir é: quando Jesus voltar, será que nós saberemos que é ele
Ou nós vamos também ficar em dúvidas? Será que quando Jesus aparecer, vai ficar claro para a gente ali que aquela pessoa é Jesus Cristo? Ou haverá dúvidas a respeito disso? Bom, vamos ver aqui o que Jesus diz a respeito disso. Ele vai dizer em Mateus capítulo 24 o seguinte, ó. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhes disser, ele está lá no deserto, não saiam. Ou, ali está ele, dentro de casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Então, Jesus ele nos adverte para nós não sermos enganados, porque a segunda vinda de Jesus, quando ocorrer, será visível a todo mundo. A todo mundo. Inclusive, a palavra nos ajuda a identificar o anticristo, que virá antes de Jesus e que enganará muitas pessoas. Eu quero ler aqui um texto do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, é um pouquinho comprido, alguns versículos que eu queria destacar, mas eu acho que vale a pena para os irmãos verem esse aspecto, tá? Então acompanhe comigo a leitura desse texto de 2 Tessalonicenses. Ele diz assim, ó: Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nosso reencontro com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecias, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já estivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Não se lembram de que, quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas? E agora vocês sabem o que o está detendo para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o ministério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então, meus irmãos, nesses versos nós temos vários elementos que descrevem a pessoa e a obra do anticristo. Fala que antes da volta de Jesus virá a apostasia e o homem do pecado que se opõe a Deus. Esse homem do pecado virá cheio de sinais, cheio de maravilhas. E com exceção dos eleitos de Deus, todo mundo será enganado. Então, a não ser que você esteja bem firmado na palavra de Deus, a não ser que você esteja em plena comunhão com Deus para poder discernir, você será enganado e passará a seguir o anticristo pensando que está seguindo a Jesus Cristo. E Jesus, então, nos versos seguintes, passa a descrever como viverão as pessoas durante os dias que antecederão a segunda vinda dele. Então, deixa eu falar um pouquinho sobre a vida das pessoas antes da vinda de Jesus. A primeira coisa que Jesus vai nos dizer é que, nos versículos 26 e 27, é que ele virá como foi nos dias de Noé. Ele diz assim: assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem.
O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Que durante os dias de Noé, quando ele estava lá construindo a arca, o povo se recusou a levar a sério o que ele estava fazendo e dizendo. O povo não acreditou, o povo zombou de Noé. Não se preocuparam, continuaram a viver como sempre, comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento. A gente pode até perguntar, o que há de errado com essas atividades? Absolutamente nada de errado, né? O problema é que quando a nossa alma ela se torna inteiramente absorvida por essas coisas e os deveres espirituais são negligenciados, essas coisas deixam de ser bênçãos e se tornam maldição na nossa vida. Eles demonstraram um grosseiro materialismo, uma falsa segurança e um frio egoísmo. Esse era o problema. Não era o problema que não poderia mais se casar, não poderia mais se trabalhar, não poderia mais viver o seu dia a dia normal. O problema é que eles estavam negligenciando as coisas espirituais e pensando apenas na sua vida material. Quantas vezes nós fazemos a mesma coisa? Quantas vezes nos nossos dias hoje nós substituímos as coisas espirituais pelas materiais? Nós deixamos, por exemplo, vou dar um exemplo disso. Nós deixamos de estar num culto, né? Quando a gente ainda conseguia se reunir no domingo, nós deixávamos de estar num culto por causa de um resfriado. Ah, hoje eu estou resfriado, eu não vou na igreja. Mas esse mesmo resfriado não tirava a gente do trabalho na segunda-feira. Ou seja, eu não posso ir no culto porque eu estou com o meu corpo dolorido, porque eu não estou me sentindo bem. Só que na segunda-feira eu vou para o trabalho com o mesmo corpo dolorido, não se sentindo bem. Percebem como que a gente dá valor às coisas materiais e não dá valor a coisas espirituais? Quantas vezes nós deixamos de estar presente num culto de oração porque nós chegamos cansados do trabalho, mas o mesmo cansaço não é suficiente para nos impedir de ir ao shopping, de nos impedir de ir jogar bola com os nossos amigos ou de andar de bike. Ah, para ir para o culto eu estou cansado, mas para ir para o shopping eu não estou cansado. Percebem? Não há nenhum problema a gente andar de bike, da gente a jogar bola, da gente ir para o shopping. O problema é quando a gente está cansado para coisas espirituais e não está cansado para coisas materiais. Esse é o problema. Quantas vezes nós deixamos de levantar no domingo de manhã para estar na IBD, mas esse mesmo sono, esse mesmo cansaço não é suficiente para nos impedir de levantar cedo para fazer uma viagem. Ah, eu tenho dificuldade de levantar 8 horas da manhã no domingo, mas não quando é para viajar. Quando eu preciso viajar, eu levanto 6 horas da manhã para fazer a viagem. Quantas vezes nós reclamamos que não sobra dinheiro para o dízimo? Ah, nunca sobra dinheiro para dar o dízimo, mas sempre sobra para o churrasco, sempre sobra para o cinema, sempre sobra para outras coisas. Os homens nos dias de Noé não compreenderam a sua situação perigosa até que veio ser tarde demais. E eu temo que talvez a gente não compreenda também. Que a gente não compreenda que aquelas coisas que precisam ser prioridade não têm sido prioridade na nossa vida. Outras coisas têm ocupado essa prioridade. Percebem, meus irmãos? Eu não estou dizendo que a gente não pode fazer essas outras coisas. Não, fazem parte da nossa vida. O que eu estou dizendo é que muitas vezes as coisas materiais ocupam a prioridade sobre as coisas espirituais. 1 Tessalonicenses capítulo 5 vai dizer assim: Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão.
A maioria das pessoas acham que vai dar tempo delas se arrependerem, né? De que vai haver alguns sinais onde elas vão dizer assim: ah, olha, Jesus está voltando, deixa eu começar a dar prioridade ao reino de Deus. Jesus está voltando, deixa eu consertar a minha vida. Jesus está voltando, deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo. Jesus está voltando, deixa eu ir para a igreja. Meus irmãos, não vai ser assim. Não vai ser assim. Jesus vai pegar as pessoas de surpresa. Sabe por quê? Porque os sinais já estão aí. Os sinais já estão presentes. Mas as pessoas não conseguem ver os sinais. Elas não têm discernimento para ver os sinais, porque elas não conhecem a Bíblia, elas não conseguem ver os sinais que estão escancarados para nós. Estão escancarados para a gente. Jesus vai dar outro exemplo. Ele vai falar assim: como foi nos dias de Ló. Olha o que diz aí, os versos 28 e 29. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre dos céus e o destruiu a todos. De novo, aqui Jesus dizendo, a vida das pessoas estava normal. Elas estavam comendo, bebendo, elas estavam comprando, elas estavam vendendo, elas estavam plantando, elas estavam construindo. Novamente, não há nada de errado nessas coisas. Essas coisas fazem parte da nossa vida. O que estava errado era o fato de que a mente e o coração das pessoas estavam absorvidos por essas coisas. Em outras palavras, eles só pensavam na casa que precisavam construir, eles só pensavam no curso que eles precisavam terminar, eles só pensavam na faculdade que eles precisavam começar a fazer, eles só pensavam nessas coisas. E não tinham tempo para satisfazer as necessidades da alma. Só pensavam em si mesmos. Só pensavam no seu conforto, na reforma que precisavam fazer, no carro que precisavam trocar, no domingo de manhã que eles precisavam aproveitar para fazer aqueles concertos em casa, e as coisas de Deus ficavam para segundo plano. Quando tiver tempo, eu vou na IBD. Quando tiver tempo, eu vou no estudo bíblico. Quando tiver tempo, eu vou no culto de oração. Quando tiver tempo, quando a minha vida estiver menos corrida, e essa vida menos corrida nunca chegava. Quantas vezes nós estamos absorvidos pelo trabalho, em horas extras, em ganhar mais, e nós negligenciamos questões espirituais, como, por exemplo, o descanso. A palavra de Deus diz: 6 dias trabalharás, o 7º é dia de descanso. Quantas vezes nós demonstramos estar contaminados pelo espírito consumista da nossa época e nós compramos coisas sem necessidade? Nós compramos um celular novo, nós compramos mais uma bolsa, nós compramos mais um óculos e o nosso salário nunca é suficiente. Ele nunca dá conta de nos suprir. E nós acabamos ficando vítimas de bancos, vítimas de financiadoras, em alguns casos, desonrando o nome de Cristo quando o nosso nome vai parar lá no Serasa, lá no SPC. Quantas vezes nós estamos envolvidos na construção da nossa casa, na construção da nossa chácara, na compra do nosso carro, e nós não demonstramos o nosso mesmo envolvimento, o nosso mesmo empenho no cuidado com a casa do Senhor, nas obras que precisam ser feitas nela, no lugar onde a gente se reúne para adoração a Deus. Quando Jesus escolheu Noé e Ló para usar como exemplo, ele não fez isso porque Noé e Ló eram modelos de virtude. De maneira alguma. Cada um deles tinha os seus problemas, tinha os seus pecados, tinha as suas pendências. Contudo, esses 2 homens sabiam o que era prioridade. Sabiam que aquele momento era a hora de deixar as coisas materiais um pouco de lado, priorizar as coisas espirituais. Sabiam que deve estar na frente de todas as outras coisas. Os 2 tinham as suas vidas, os seus trabalhos, tinham os seus objetivos,
os seus projetos pessoais, mas as coisas espirituais tinham a preferência, tinham a prioridade. E aí, então, Jesus vai dizer para a gente como será no grande dia. Ele diz assim: acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Ou seja, não vai ser diferente de como foi nos dias de Noé, não vai ser diferente de como foi nos dias de Ló. Quando Jesus voltar, muitas pessoas estarão sobrecarregadas com as coisas dessa vida e receberão juízo por causa disso. Jesus deixa ainda mais uma advertência. Ele diz assim: lembrem-se da mulher de Ló. Lembrem-se dela. A mulher de Ló olhou para trás porque na escala de valores dela, a terra vinha antes do céu. Ela olhou para trás porque o que ela estava deixando para trás era mais importante do que Deus tinha para ela à sua frente. Quando Jesus voltar, a nossa escala de valores também vai ser revelada. O nosso cristianismo vai ser exposto. Muitas pessoas naquele dia vão olhar para trás, que elas não querem deixar a sua casa, na qual elas passaram a vida toda construindo. Elas vão olhar para trás porque elas não querem abrir mão do seu carro. Elas vão olhar para trás porque elas não querem abrir mão da sua carreira. Elas vão olhar para trás porque elas não querem deixar os seus objetos de valor. Elas não querem abrir mão da sua posição no trabalho. Elas não querem abrir mão da sua fama no mundo. E simplesmente porque colocaram as coisas materiais antes das espirituais. Quanto mais confortável a gente se sente nesse mundo, menos a gente deseja o céu. Essa é a grande verdade. Quanto mais desconfortáveis a gente se sente, mais a gente deseja o céu. É por isso que Jesus realça a filosofia do mundo, qual deve ser a filosofia dos seus discípulos. No versículo 33 ele diz assim: quem tentar conservar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, a preservará. Os discípulos de Jesus, eles revelam uma atitude de renúncia, de sacrifício, né? De sacrificar a si mesmo, de se sacrificar muitas vezes alguns projetos, alguns sonhos, por amor ao seu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Veja o que Jesus vai dizer em Lucas capítulo 9. Fala assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo? Que adianta a gente construir o nosso pequeno império nesse mundo e a gente perder a nossa própria vida? Nós temos falado nessa série de hipocrisia. Né? Nós temos sido convidados a tirar nossas máscaras, deixando a hipocrisia para a gente poder viver em autenticidade. Eu comecei essa mensagem dizendo que a curiosidade dos fariseus sobre a vinda de Jesus parecia ser autêntica. Parece que a pergunta que eles fizeram para Jesus foi uma pergunta sincera. Em todos os textos que nós lemos, nós não vimos Jesus falando nada sobre hipocrisia. Mas veja um texto paralelo a esse de Lucas que nós lemos, o texto paralelo em Mateus. O texto diz assim: ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Aqui, no texto paralelo de Mateus, o hipócrita é citado. Porque dizer que é discípulo de Jesus e viver a filosofia do mundo, viver os valores do mundo, ter a mesma escala de valores que o mundo tem, isso é hipocrisia. É hipocrisia dizer que é discípulo de Jesus, mas viver como as pessoas do mundo. Isso é ser hipócrita. O pastor já falecido, Dr. Russell Shedd, ele tem uma Bíblia de estudo, onde ele faz alguns comentários.
Quando ele comenta esse versículo nessa Bíblia, ele diz assim, ó: hipócrita é aquele cuja vida não está à altura da sua alegada fidelidade a Cristo. Hipócrita é aquela pessoa cuja vida dela não está à altura da alegada fidelidade a Cristo. Por isso, meus irmãos, dizer-se crente, dizer-se discípulo de Jesus, mas não tomar a cruz, não renunciar a tudo aquilo que nós possuímos, é hipocrisia. É hipocrisia, não é ser discípulo. Por isso eu queria colocar aqui 3 perguntas nessa manhã para a gente poder refletir durante esse dia. A primeira pergunta é: você deseja a volta de Jesus? Você, como discípulo de Jesus, como crente em Jesus, você deseja a volta dele? Deseja a volta dele hoje? Né? Que os discípulos de Jesus, os verdadeiros discípulos, querem a volta dele hoje. Não importa se eu conquistei meus objetivos, não importa se eu realizei os meus sonhos, não importa se os meus projetos vão ficar interrompidos, não importa se eu tenho casamento marcado, não importa se o meu filho está para nascer. Aqueles que são discípulos de Jesus desejam que ele volte o mais rápido possível. Se você não faz questão, se você acha que não tem pressa, ou se você fala assim, ele nem precisa mais voltar, minha vida está muito boa, você não é discípulo de Jesus. Você não é discípulo. A segunda coisa que eu queria colocar aqui para a gente pensar nessa manhã, baseado nisso que nós refletimos, no texto que nós lemos, é cuidado para você não ser enganado pelo anticristo que virá antes de Jesus. Ele virá fazendo muitos sinais e maravilhas. E se você não estiver muito bem firmado na palavra de Deus, você vai ser enganado. Né? A Bíblia diz que, se possível, o anticristo enganaria até mesmo os eleitos. Quem são os eleitos? Aqueles que andam com Jesus todos os dias e estão firmados nessa palavra de Deus. Você tem discernimento, você está em comunhão com Deus, você tem estudado a palavra de Deus para poder ter discernimento sobre aquilo que é erro e aquilo que é verdadeiro. Você consegue discernir isso? Porque se você for falho, se você for medíocre nessa área da sua vida, você vai ser enganado. E os sinais e maravilhas vai ser de tal maneira evidente, você vai ser enganado pelo anticristo. Terceira pergunta que eu quero fazer, e eu encerro a minha palavra, é: você está tomando a sua cruz diariamente? Todos os dias você levanta e coloca as cruzes sobre os seus ombros? Porque dizer que espera a volta de Jesus sem tomar a cruz é ser hipócrita. É viver de maneira contrária àquilo que nós dizemos crer. Então, os verdadeiros discípulos de Jesus, eles estão se matando diariamente, eles estão morrendo diariamente, eles estão se sacrificando diariamente, eles estão priorizando o reino de Deus aos seus próprios projetos pessoais. Eles estão vivendo todos os dias da sua vida para a glória de Deus e não para si mesmo. Esses são os discípulos. Eles estão dispostos a tomar a sua cruz. Eles estão dispostos a se sacrificarem. Eles estão dispostos a se cansarem, a se gastarem em favor do reino. Esses são discípulos. Os outros são religiosos. E os religiosos são esses que não desejam a volta de Jesus, são esses que serão enganados pelo anticristo no último dia. Amém, meus irmãos? Que Deus possa aplicar essa palavra aos nossos corações, todos nós possamos ser edificados pela palavra de Deus, que possamos estar preparados para esse grande dia. Amém?